Ultrapassei o limite do MEI e agora o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? O que tem que ser feito? Vai pagar mais imposto, mais tributo? O que eu vou fazer? Vou deixar neste conteúdo, além dos passos, além do que você precisa fazer após ultrapassar o limite do MEI, eu vou deixar orientações extremamente importantes para este processo. Eu sou Gustavo Ribeiro, especialista na criação e gestão de microempresas individuais, de empresas MEIs, criador do programa de acompanhamento Master MEI. Ajudo você, pequeno empreendedor, a conquistar liberdade e segurança no seu pequeno negócio. Quando o assunto é limite do MEI, é importante a gente destacar e relembrar qual é o atual limite de faturamento. Neste momento que eu falo com você, o limite anual é de R$81.000. Para quem é MEI ao longo de todo o ano, de janeiro até dezembro. Há que se considerar aqui aqueles microempreendedores que registram a sua empresa ao longo do ano e tem que levar em consideração o faturamento proporcional. Se você não sabe o que é o faturamento proporcional, eu já gravei um conteúdo falando sobre isso, vou deixar aqui em cima para você assistir, porque é extremamente importante entender sobre o faturamento proporcional, porque isso pode provocar o desenquadramento da sua empresa MEI em função do limite. Então, ultrapassou o limite e agora o que fazer? E aí a gente vai falar sobre algumas possibilidades aqui com relação a ultrapassar o teto, o limite de faturamento do MEI. E aí nós temos dois quadros, dois contextos, duas situações. A primeira situação é para aqueles microempreendedores que faturaram até 20% acima do limite, ou seja, ultrapassaram o limite de R$81.000, porém foi somente 20% acima, o que dá 97.200. Neste caso aqui, a situação ela ocorre da seguinte forma: o microempreendedor ele vai ser desenquadrado automaticamente a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Então faturou até 20% acima dos R$81.000, como nós falamos, vai dar aqui os 97.200. A partir de janeiro do ano seguinte, já é automaticamente desenquadrado. E aí vai precisar emitir uma guia DAS complementar, e essa guia DAS ela é gerada no momento em que se entrega a declaração anual de faturamento. Então você vai entregar lá a sua declaração anual de faturamento, vai informar o faturamento que você teve até 97.200, ou seja, de 81.000 até 97.200, e no término do processo de entrega da declaração, o próprio sistema vai informar que você ultrapassou o limite de faturamento até 20% e vai gerar uma guia DAS para que você complemente e faça o pagamento dos impostos referente a este excedente. Então, dos 81.000 até os 97.200, o que exceder, você vai pagar um imposto referente a este valor que excedeu. E esse processo ele ocorre na própria entrega da declaração anual de faturamento. Você vai entregar a sua declaração, vai colocar lá o valor entre 81.000 e 97.200 e o sistema ele vai gerar para você, na sequência, esse DAS complementar para você realizar o pagamento. Então essa é a primeira situação para MEIs que ultrapassam o limite, mas ultrapassam em até 20% somente. Já a segunda situação é um pouco mais grave, um pouco mais complicado, que é o microempreendedor, o empreendedor que fatura mais que 20% acima do limite, ou seja, fatura acima de 97.200. E aí aqui a situação é um pouco mais complexa, porque, deixa eu baixar um pouquinho aqui, para a gente ter espaço. Por que é mais complexo, gente? Porque nessa segunda situação aqui, o MEI que fatura acima dos 20%, ele não vai pagar o imposto somente sobre o excedente, como nós vimos aqui na primeira opção. Neste caso aqui, o desenquadramento ele é retroativo a 1º de janeiro do ano calendário. Então, se você ultrapassou, por exemplo, o limite de faturamento em mais de 20% ao longo do ano de 2024, no ano passado, você vai pagar imposto como microempresa, como uma ME, desde o dia 1º de janeiro. Então, ele é retroativo. Então, aqui a situação é mais complicada, gera mais ônus, mais impostos e possivelmente também multas e juros. Tá? Então, a gente tem essas duas situações. Quando você MEI ultrapassa o limite em até 20% e quando a gente tem a situação em que você ultrapassa os 20% além do limite. Em ambos os casos, tá, pessoal? É importante destacar, em ambos os casos o desenquadramento ele ocorre. Ultrapassou os 81.000, vai ocorrer o desenquadramento. Vamos lá, orientações bem importantes aqui, pessoal. Verificou que desenquadrou. Vamos lá, independentemente aqui do primeiro caso ou do segundo caso, como nós vimos, se foi acima dos 20 ou abaixo dos 20, essas orientações, elas são extremamente importantes, que é o quê? É, primeiro, solicitar o desenquadramento no portal do Simples Nacional, lá no CIMEI, tem lá uma opção para você solicitar esse desenquadramento. Então, você identificou que ultrapassou o limite, o ideal é você solicitar esse desenquadramento e ajustar como ME. E aí, a partir disso, você vai realizar o pagamento dos tributos de acordo com o novo regime, certo? Então é importante. E aí, claro, você vai precisar aí da contabilidade, você vai precisar provavelmente
de um contador para lhe dar esse suporte, essa assessoria, escrituração contábil, entre outras obrigações acessórias que precisam ser cumpridas neste novo regime, além da questão tributária que vai aumentar, é sobre o faturamento, e ainda tem lá as tabelas do Simples Nacional, vai precisar identificar suas ocupações e enquadrar dentro das tabelas do Simples Nacional. Então, o primeiro passo é desenquadrou, faturou acima do limite, solicitar o desenquadramento lá no portal do Simples Nacional. E a segunda orientação, não menos importante, é acompanhar. Você tem que acompanhar de perto o seu faturamento anual e identificando a evolução do faturamento. E se perceber que vai ultrapassar o limite, ou seja, dos R$ 81.000, esperamos que aumente esse limite, né? Já está bem defasado, tem que solicitar o desenquadramento quanto antes. A própria legislação, as próprias regras prevêem que assim que você perceber que ultrapassou o limite, você tem até o último dia útil do mês seguinte para solicitar esse desenquadramento sem penalidade, sem multa, sem qualquer tipo de dor de cabeça. Então mostrei aqui, falei para você o que acontece quando você ultrapassa o limite de faturamento, e aí a gente tem a questão dos 20% ali, e passei essas últimas orientações que são fundamentais para que você não tenha dores de cabeça e não seja pego de surpresa aí com relação aos tributos da sua empresa dentro dessa nova modalidade empresarial lá como microempresa. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais como é que funciona o desenquadramento, como é que funciona após ultrapassar o limite do MEI. Se não é inscrito no canal, tem que se inscrever por aqui, tem conteúdo novo importante para você que é MEI toda semana. Por hoje era isso, fica com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui do canal.